E aí, galerinha, tudo bom? Bom, hoje me deu uma vontade de gravar um vídeo aqui pra vocês e espero que seja mais um daqueles vídeos que bombe, né? E o que eu tenho percebido aqui com vocês, né? Que normalmente, todas as vezes que eu cito, dou algumas chaves de leitura para vocês, cito alguns autores que vocês podem, autores, né, como referências teóricas que vocês podem usar na redação de vocês, os vídeos bombam, né? E vocês também, na verdade, sempre me perguntam. No outro dia eu gravei um vídeo, falei sobre o Pierre Bourdieu, não deixei a fonte e vocês me perguntaram a fonte. Aí eu gravei um vídeo explicando a fonte. Então o que eu separei aqui? Eu separei para vocês 7 autores, 7 referências, mega referências, né? Que vocês podem usar na UERJ 2022 no que concerne a redação baseada em Uma Janela para Copacabana, de Luiz Garcia Rosa. Beleza? Então, vamos lá. O primeiro que eu vou trazer aqui é um autor que eu já trouxe quando eu falei do Bourdieu, que é o aluno do Bourdieu. O nome dele é Loïc Wacquant. Eu não sei falar direito, né? Eu trabalho com alunos, né? Tanto no ensino médio quanto na universidade, eu trabalho com esse autor, né? Porque ele é um autor fundamental para a gente entender como que, né, o Estado contemporâneo, os governos contemporâneos, num sistema capitalista, eles vão gerir a miséria. Já falei para vocês que o Wacquant, ele trabalha sobretudo estudando a França, né, os pobres na França e os pobres ou miseráveis, né, e os miseráveis nos Estados Unidos também, tá? Ele tem um livro que o título faz uma referência a um outro autor que eu vou citar aqui também, que é o livro Punir os Pobres, a nova gestão da miséria nos Estados Unidos, tá? Bom, então vamos lá. Loïc Wacquant, Pobreza e Acesso à Justiça. Então, já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Quem tem acesso à justiça no Brasil? Os pobres têm acesso à justiça no Brasil? Há uma estigmatização dos pobres? Até porque já a gente vai ver esse tema da estigmatização. Então, por exemplo, o primeiro policial morto na obra Uma Janela em Copacabana, até então, né, quando ele é morto, ele tem um pai que tem Alzheimer, em nenhum momento se fala do nome do policial. Se não se fala do nome do policial, o nosso autor, o Garcia Rosa, ele está querendo o quê? Ele está querendo dizer que há uma invisibilidade dos policiais, porque a gente banaliza isso, que é um tema que eu vou tratar aqui também. Ah, mais um policial morto no Rio de Janeiro? Mais uma prostituta morta no Rio de Janeiro? Então, mais um menino de rua morto no Rio de Janeiro? Então, quem é que tem esse acesso à justiça? São só os poderosos? E preste atenção, o Wacquant, ele está estudando a França e os Estados Unidos, que são 2 países ricos, tá? Tá aí, tudo bem? Beleza? Então, prestem atenção. Então, o pobre tem acesso à justiça. Por que eu estou falando disso aqui, sobretudo na obra, né? A Celeste, quando vai procurar o Spinoza, além dela ser uma mulher, o Spinoza vê-la como uma mulher frágil. A gente já trabalhou esse tema aqui do gênero, né? E a suposta fragilidade. Ela também é uma prostituta. Então, ela toca o coração do Spinoza para resolver o caso dela, porque o caso dela não é resolvível, porque ela pertence a uma classe social que normalmente não tem acesso à justiça. Então, esse autor aqui, ele vai discutir essa questão, o acesso à justiça, como que o sistema, né, vai gerir a miséria. Então, Loïc Wacquant, acesso à justiça e como que a pobreza, os pobres, os vulneráveis socialmente, as prostitutas, os policiais, como que a eles são negadas a justiça. Ok? Então, primeiro autor do dia. Gente, esse vídeo vai servir para vocês usarem, estudarem essas obras aí. Vamos lá. Segundo, aqui nesse caso é uma autora judia, que é a Hannah Arendt. Eu já falei muito da Hannah Arendt
aqui, sobretudo quando nós fazemos os vídeos de 1984, né? Quando eu falava do sistema protofascista que existia na sociedade lá do livro de 1984, tá? O que eu vou ter como aspecto importante aqui para Hannah Arendt nesse nosso vídeo aqui? Ela tem um conceito muito interessante que é o conceito da banalização do mal ou banalização da violência. O que vem a ser a banalização do mal ou a banalização da violência? É quando a gente passa pela rua, a gente está no centro de uma grande cidade, a gente está em Copacabana, a gente passa pela rua, a gente vê um corpo e na verdade as pessoas mais olham e param os carros por curiosidade, mas banalizam aquilo. Então quando a gente vê um corpo, aí alguém diz pra gente, ela é uma prostituta. Ah, quantas prostitutas não morrem no Rio de Janeiro? Você banaliza. Né? O que é a banalização? Você tirar a humanização da questão. Né? Esse aspecto da humanização que é a reflexão, que morreu uma pessoa, morreu o mundo, que toda morte é significativa. Ah, morreu um menino de rua. Ah, entre aspas, era apenas um pivetinho que morreu. Né? Bandido bom é bandido morto. Você banaliza. E a Hannah Arendt, essa grande pensadora, essa grande socióloga, ela é de origem judia. E toda a obra dela vai ter como base o Holocausto. O que fez, né, durante anos de governo nazista, tá, com que as pessoas aceitassem a morte dos judeus. Ela enquanto judia. Então, por exemplo, eu tenho um vizinho judeu que é meu amigo. Ele foi criado comigo na escola, meu amigo de infância. O que foi feito naquela sociedade para que eu, alemão, aceite que a polícia nazista leve o meu vizinho judeu e eu não tenha uma resistência, eu banalize? Se a gente vivia bem, se a gente era amigo, como que ocorre a banalização do mal? E uma outra coisa importante, a Hannah Arendt, ela participa dos julgamentos de Nuremberg, que são os julgamentos dos nazistas, tá? Então é uma autora muito importante para falar dessa banalização da violência, que é um fenômeno que existe sobretudo nas sociedades contemporâneas, urbanas, de grandes cidades, né? Bom, o outro autor que a gente já falou aqui, que é o Pierre Bourdieu, o orientador ali do Wachmann, que foi o primeiro autor de hoje, que são os conceitos de violência real e violência simbólica, né? Então, por exemplo, todas as vezes que eu digo, né, que a cultura me diz, que a cultura me impõe, que o preconceito me impõe, que uma mulher é frágil, né, e que ela não vai cometer um crime, que esses crimes muito violentos são cometidos por homens, é através de uma violência simbólica, que é uma violência do patriarcado, do machismo, que vai me fazer fechar os olhos para que eu não entenda que uma mulher ela pode ser uma serial killer, sim, que ela pode ser uma assassina. Então essa violência simbólica, ela tem efeitos práticos e tão grandes quanto uma violência real, né? Que quando você é assaltado na rua, mão armada, quando você é violentado. Então essa violência simbólica, ela pode ter os mesmos efeitos de uma violência real, tá? Como eu já falei muito da violência simbólica e sobretudo de Pierre Bourdieu, vou passar rápido por esse autor, mas não vou deixar de lembrá-lo aqui. Um outro autor que é importantíssimo, eu já falei dele também muito aqui, ano passado, quando falei de 1984, que é o Irving Goffman, né? Que ele usa um conceito que é fundamental, que é o conceito de estigmatização. Por que o conceito de estigmatização é fundamental? Por exemplo, a gente pode estigmatizar um lugar, a gente pode estigmatizar uma pessoa, né? A gente pode estigmatizar um grupo social. Então, por exemplo, quando eu estigmatizo o bairro de Copacabana como um bairro da prostituição, como um bairro de meretrício, eu estou estigmatizando aquele lugar. Eu estou tomando a parte pelo todo. Então, todo mundo que mora em Copacabana é prostituta? Não. Todo mundo que mora em Copacabana trabalha no baixo meretrício? É assim que funciona a estigmatização. Você pega um aspecto do todo, que é assim que funciona o preconceito. Você pega um aspecto do todo e coloca em cada particularidade, tá? Então você pode estigmatizar um grupo. Policial morrer,
é normal, porque eles são violentos, eu estigmatizo eles como violento. Mas o próprio livro Uma Janela em Copacabana nos demonstra que nem todo policial é violento. O próprio Spinoza, né, o grande personagem das obras do Garcia Rosa, ele leva esse nome de Spinoza, fazendo uma referência a um grande filósofo, que ele é um policial reflexivo, que não é violento, é justo, né? Então ele mesmo, né, vai colocar na balança esses estigmas. O fenômeno da estigmatização é um fenômeno que aparece de forma muito importante. Esse autor, o Irving Goffman, ele tem um livro chamado Do Estigma, e vocês podem usar esse conceito na prova de redação de vocês, tá? Outro autor muito importante que vocês podem usar é o Hobbes, o Thomas Hobbes, aquele filósofo do século XVII, que cria o livro chamado O Leviatã. O que vocês podem usar nele referente ao UERJ de 2022? Para o Hobbes ele acredita que a natureza humana ela é violenta e que a única forma da gente conter essa violência da natureza humana é sendo mais violento. Então o Estado precisa ser mais violento para conter a violência das pessoas. Porque o homem é naturalmente violento, o homem é naturalmente corrupto, tá? A natureza humana tem essas qualidades vistas pelas lentes do Hobbes, pelas ideias do Hobbes, como algo negativo. Então, por exemplo, se cair uma pergunta na UERJ assim, é possível conter a violência com mais violência, armando a população? Pode ser uma das perguntas dessa prova, tá? É possível? Pro Hobbes, esse é o caminho. Mas será que o caminho da contenção da violência é com mais violência mesmo? O Hobbes vai entender que a natureza humana é negativa. Então você precisa ter um Estado fortemente armado, fortemente capaz de conter essa natureza humana, esse estado de natureza humano, que é um estado que tende ao caos. Então Thomas Hobbes é fundamental para você falar da obra Uma Janela em Copacabana, sobretudo dos aspectos da violência e da corrupção. Beleza? Próximo autor, tá? Eu já fiz um vídeo aqui, nós temos um vídeo no canal sobre isso, que são os vídeos que eu discuto, que a gente ainda vai escrever uma redação, vai ser uma das próximas, quando eu discuto, sobretudo, a metáfora da janela em Uma Janela para Copacabana, tá? Uma Janela em Copacabana, que é a questão da histeria ligado ao feminino, que é um conceito do Sigmund Freud. Lembrando a vocês, o Luiz Garcia Rosa, ele era um psicanalista, além de um grande escritor. E uma das personagens que nós temos ali, que é a Serena, que é aquela mulher de classe média alta, que mora em frente, né, ao apartamento que supostamente um corpo caiu. Olha as referências a filmes aí, a Hitchcock, né, essa coisa toda na obra, tá? E ela, em todo momento, a gente se pergunta, não só a gente, leitor, né, mas o marido dela, a empregada dela, o próprio delegado Spinoza, a gente se pergunta se ela não está ficando louca, se ela viu aquilo mesmo, tá? E uma das características da alma feminina, que existe inclusive toda uma crítica da psicologia hoje, né, contemporânea para Freud, é ressaltar que as mulheres tendem à histeria, tá? O feminino tende a ficar histérico, né? Tende a ter mania de perseguição, né? Que são algumas características da histeria feminina. Então ela viu ou não viu? Ela foi testemunha visual de um crime ou não? Ela mesmo entra em dúvida, tá? Então vamos lá. Outro autor, que é o último de hoje, que é fundamental também para que a gente entenda, né, essa discussão, essas outras discussões da obra, é o Michel Foucault. O Michel Foucault, ele tem uma obra chamada Vigiar e Punir, que ele vai discutir punir quem? Em que estado que nós estamos? Bom, a gente sai de um estado de bem-estar social, lembrando que Foucault é outro autor, é outro filósofo francês, tá? E o que ele vai discutir aqui? Como que a gente sai de um estado de bem-estar social e como que a gente pune os pobres
e os loucos, como que a gente exclui da sociedade os membros da igreja, né? Como que a gente controla a infância através da escola, tá? E essa ideia de controle e de punição é para você punir quem? Nesse livro, que é um clássico, Vigiar e Punir, o Michel Foucault vai estudar as prisões no mundo capitalista. Como que o Estado ele vai controlar os pobres? Então ele pune quem? Ele pune os pobres, ele pune os loucos, ele pune os diferentes, os homossexuais, os ciganos, os judeus na Alemanha nazista, né? Como que o Estado vai punir e quem o Estado vai punir? E essa ideia de vigiar e punir. Então, por exemplo, quando você tem num shopping, né, os seguranças, né, num shopping, eles são meio que, vou usar essa expressão que é péssima, tá? Mas eles são adestrados, ensinados a verificar quem eles vão vigiar. Normalmente são pessoas negras, né? E são pessoas suspeitas. A cor de pele já é uma suspeição, tá? E a pobreza também, os traços, né, físicos da pobreza. Então a pessoa pobre ela vai se vestir de uma maneira diferente, então ela tem que ser olhada de uma maneira diferente. Aconteceu um caso, agora muito recentemente, de um rapaz que é estrangeiro, classe média alta, que mora na Bahia, em Salvador, negro, que comprou uma bolsa na Zara, que é uma loja, né, aqui no Brasil, considerada de classe média alta, e o segurança foi atrás dele, porque o rapaz, ele pegou, levou a bolsa direto, botou as coisas dele na bolsa e saiu da loja. E foi ao banheiro. E quando o rapaz chegou no banheiro, o segurança, que também era negro, né, foi lá, tirou a bolsa dele, pediu para ele comprovar que comprou a bolsa, ele tinha o comprovante de pagamento, ele passou por todo um vexame, e esse vexame explica o racismo e uma vigilância que é baseada no adestramento para que a pessoa, né, vigie de forma preconceituosa um grupo social. E o rapaz, né, tinha algumas características de um grupo específico que precisa ser vigiado, que são os negros, tá? Isso gerou uma confusão, tá dando uma confusão na justiça, né? A loja foi processada, né? Tá dando uma grande confusão. Então, gente, olha como esse autor aqui pode entrar no Foucault. Quais são os grupos que devem ser vigiados pela polícia no Rio de Janeiro? Né? Por exemplo, as prostitutas estão sempre em suspeição, né? Os meninos de rua estão sempre em suspeição. Então a nossa Celeste, né, que é a assassina, ela também tem um lado ali vítima. Por isso que ela consegue convencer o delegado Espinosa de que ela é vítima e não a assassina, tá? Gostaram dessas dicas? Então, quem são os autores? Foucault, com a ideia de vigilância e punição, Freud com a ideia da histeria, Hobbes com a ideia da natureza humana violenta, Irving Goffman com a ideia da estigmatização, Pierre Bourdieu com a ideia da violência real e da violência simbólica, Hannah Arendt com a ideia da banalização da violência ou do mal, tá? E Ludwig Lacan com a ideia do acesso à justiça, o pouco acesso às justiças às classes menos favorecidas. Gente, grande abraço, fiquem com Deus. Não se esqueçam da nossa live amanhã às 18 horas, vai ser feriado. Eu vou estar até no hotel amanhã, né? Mas eu vou gravar a live de lá, vou levar meus equipamentos para lá, tá? Estaremos aqui com o nosso compromisso, nossa aula 3 para Luiz de Camões, sonetos. Grande abraço e espero que vocês gostem, que esse vídeo bombe muito, que eu estou fazendo ele com muito carinho. Grande abraço, gente!